Boa noite a todos que estão aqui presentes. Hoje, dia 23 de março de 2025, estamos aqui reunidos, NEP Alcione, em estudo as cartas de Paulo, em especial a carta aos Coríntios. Desejamos a todos uma ótima noite, a todos que irão assistir posteriormente, sejam bem-vindos. E eu vou convidar a Denise para fazer a nossa prece, e em seguida a Vera vai fazer a nossa leitura de harmonização. Então, nesse momento, então, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, pensando na imagem de Jesus, caminhando com seus discípulos, com a multidão, pregando suas palavras, a sua mensagem de amor, de fraternidade. Amado Mestre, Senhor Jesus, de amor e de misericórdia, agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, presentes, isso nesse estudo da noite, tentando, Senhor, adquirir um pouco mais de conhecimento, aprendendo um pouco mais com as suas palavras, com os seus ensinamentos, e permita, Senhor, que possamos realmente meditá-lo, senti-lo e devagarinho, Senhor, colocar todos esses ensinamentos em práticas, que possamos, Senhor, sentir a mudança da nossa reforma íntima, que devagarinho acontece, a cada momento, a cada dia. Nós agradecemos, Senhor, não só a todos os presentes, agradecemos a nossa querida Silvia, Vera e os organizadores deste grupo, e também a espiritualidade amiga que nos acompanha agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Denise. Eu vou fazer a leitura. Eu não sei se vocês conhecem, eu hoje estava procurando material também para outro estudo, mas é Paulo Estevão em Sonetos. É um livrinho do Gladstone e ele fez pequenos sonetos. Ele conta toda a história de Paulo Estevão em pequenos poemas. É bem lindo de ver, né? E também tem o Paulo Estevão para jovem, né? Para infância. Então, Paulo, esse fim de semana, está geralmente dominando a coisa, né? A leitura, então, que eu vou fazer bem leve, são poemas, tá? São os dois primeiros, que tem tudo a ver com Corinto, né? Então, o primeiro, Cordeiros, conflagraram-se perseguições, mas ei-los calmos, Gesiel e Abigail, os irmãos encarcerados, sob o estigma de maus e celerados, vislumbrando o plenilúvio ao som dos salmos. O ignoto do veredito aumenta à noite. O que planejam os romanos ofendidos a vingar os seus sítios destruídos, a morte, a escravidão, o exílio, o açoite? O pai é envelhecido, a mãe, que é morta, na memória as escrituras os exorta e lhes inspira vera paz ao coração. São cordeiros, sobre a forma de crianças, anteveem o mestre em bem-aventuranças, enquanto aguardam a sentença, a imolação. O ninho familiar desfeito e confiscado, Jorecheb expropriado, torturado e morto. Abigail, estarrecida, de espírito absorto, sente que está em Corinto, lhe é arriscado. Adotada, rumará prestemente à Palestina. Chora o irmão sentenciado às galeras. A febre a incendeia ante as medidas feras que esmagaram os seus sonhos de menina. Que será do seu querido Gesiel, que a seu lado contemplava o céu
animados na espera do Messias. Aprendem aos sorvos do sofrimento, sem queixas, apesar do abatimento, os mártires, a adubar as profecias. Bom, você quer falar um pouquinho? É, obrigada, Ito, que o Ito colocou no Whats, que vai ficar um pouquinho. Gratidão por estar aqui, gratidão por cada um que está aqui presente. Bacana esse livro de Paulo e Estevão em sonetos, e também o para os mais jovens. Depois fotografa para a gente a capa deles, Vera, e coloca como indicação no grupo. Então, hoje, né, nós estamos não só relembrando a nós o que a gente já estudou, mas estamos também acolhendo os que estão chegando agora, para a gente relembrar juntos, para a gente aprender um pouquinho mais sobre esses, sobre essa carta, sobre essa cidade, e que nos ajuda a compreender o que de fato é uma comunidade. Corinto é um chamado à responsabilidade, é um chamado à sabedoria divina, é um chamado a servir em todos os aspectos da nossa vida. E quando a gente pensa em Carta de Paulo aos Coríntios, a gente pensa que ela está tão longe, mas não, ela está muito perto da gente, ela é muito atual. Vocês vão ver que os problemas, e a gente estuda essa carta e a gente vê como ela é atual e como é necessária a gente estudar essa carta, como os problemas que Paulo tentava auxiliar, como eles são tão próximos a nós. Eu vou compartilhar. Eu já estava abrindo, você Por quer favor, compartilhar daí? Vera. Não, por Vamos ver se favor, então. consigo, né? Abriu, abriu. Sim, Para você colocar. só precisa. É devagar, é porque ele abriu justo em cima do controle, ele abriu a tela das pessoas. Foi? Foi. Já quer que passe esse aqui? Então, já vamos trabalhando um pouquinho, né? Eu vou contar uma coisa. Ontem eu fui para a casa espírita, para evangelização que a gente faz de manhã. A casa que eu frequento é Paulo de Tarso, né? E o calor voltou ao Rio Grande do Sul. Hoje já fez 32 e ontem estava quente. Eu gosto de ir caminhando, porque é uma oportunidade de fazer uma caminhada também, né? Mas é uma caminhada de 20 minutos. No meio do caminho, eu já estava naquele meu estágio vítima. Por que que eu vim caminhando com esse calor? Porque é longe, devia ter pego um ônibus ou um Uber. E aí eu Vera, acho eu que acho que Paulo disse, interrompeu o compartilhamento. ele está aparecendo para mim. Para mim. Ah, então é só para mim. Então, pode continuar. Desculpa. Tá, nada. E aí eu estava pensando, eu comecei a pensar, né, na caminhada que eu estava fazendo até a casa espírita, que são 20 minutos. E aí eu me lembrei justo de Paulo, né? As caminhadas que ele fazia até, né? E que devia ser um calor, tipo calor de Porto Alegre no verão. E aí a gente olha
para Corinto, né, que é uma cidade que para Paulo se tornou importante. Por isso que eu quis fazer a leitura do soneto justamente de Abigail e Estevão, né, Gesiel, porque eles foram dois personagens que caminharam muito com Paulo e eles eram de Corinto, né? E é muito interessante, por que que a gente às vezes estuda essa questão geográfica, local, cultura, hábitos, né? Porque faz diferença. Eu mesma, eu sou carioca, mas vim morar no Rio Grande do Sul. Há uma diferença de costumes, de cultura, de hábito, isso dentro do mesmo século. Então, imagina como é compreender algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Por outro lado, isso traz Paulo, traz os demais personagens mais para perto da gente. Por vezes a gente olha antigamente, ou talvez alguns ainda olhem o Evangelho como algo lá longe. O Cristo está lá sentado ao lado de Deus, mas o Cristo está aqui também. Paulo foi um ser humano como nós e fez um caminhar que talvez nós não estejamos fazendo no mesmo ritmo, né? Então é importante entender a cultura, os locais, os hábitos, para a gente ver que isso impacta também na história e no que a gente chegou hoje em dia, né? Então, Corinto era uma cidade que fica, se vocês olharem no mapa, o Google Maps, gente, quem puder olhar, o Google Maps não, o Google Earth é muito interessante de olhar, você tem uma boa visão de como é hoje. Mas esse espaço de terra é um espaço mais estreito que liga dois espaços de terra bem mais baixos. Tem esse canal no meio, até hoje tem, a gente hoje tem pontes passando, trânsito passando por cima. Tem esses vídeos que a gente colocou que são muito interessantes, a gente visualiza e consegue perceber um pouco mais como foi esse movimento, né? Mas voltando para Paulo, que Corinto tem uma interferência grande, Paulo morou lá por 1 ano e meio. Então, ele vivenciou, ele conheceu muito bem os costumes, os hábitos, o ritmo da cidade, né? E é uma cidade antiguíssima, muito antes da época do Cristo, já era famosa pela sua localização geográfica, pelo movimento, né? Pelo a atração, tem dois portos nos seus extremos, isso comercialmente é muito interessante. Então, a cidade cresceu. Ela, claro, era os romanos dominavam o mundo da época. Uma vez foi destruído em 146, daqui embaixo, por Lúcio Múmio. Ele destruiu a cidade, só que pela sua localização geográfica de interesse comercial, Júlio César depois foi lá e reconstruiu. Mas aí aquilo, né? Os romanos queriam o controle, mas por ser afastada de Roma, porque morar bem era morar em Roma. Então, muitas pessoas que eram escravos libertos acabaram indo se localizar nessa cidade. E aí tem toda uma movimentação diferente que vai construindo. Grécia, tem toda uma influência da antiga Grécia, dos filósofos, embora já tinha perdido um pouco daquele glamour, né? O latim era a língua oficial,
Isso prova a interferência romana na cidade, né? E os pequenos. Tem um vídeo desses que a gente colocou lá, que as pessoas caminham ali num caminho que seria a trilha, né, que vinha de Atenas para Corinto. Até hoje, para você chegar a Corinto, geralmente você vai de Atenas para lá, né? É interessante de conhecer, de ver o movimento. E era uma cidade rica pelo seu comércio, óbvio, né? Com dois portos, muita gente, muito trânsito, muito comércio. Por outro lado, havia uma mistura de cultura, de religiões, de moralidade, né? Aí, deixa eu ver onde é que aparece. Aqui, ó, nessa imagem, isso é atual, né? Lá em cima desse morro, montanha aqui pequena, lá em cima, engraçado, eu não achei nenhum vídeo lá em cima, feito lá em cima. Mas lá em cima tem as ruínas do templo de Afrodite, que era a deusa do amor, mas o amor carnal, o amor sexual. Não é o amor que o Cristo pregava, né? E embaixo o templo de Apolo. Então, lá tinham muitos esportes. Parece que um vídeo que eu vi falava muito das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, né, que ocorriam ali. Isso traz mais gente. Cada vez que tu faz um evento grande de interesse, cada vez mais pessoas frequentam a cidade. E aí acabam ficando, vão construindo, vão aumentando a movimentação. Esse vídeo que a gente estava passando ali, se vocês puderem assistir depois ele na íntegra, é muito bacana. E tem a história que lá em cima, no templo de Afrodite, ficavam muitas prostitutas. E elas vinham aqui para baixo também. Imagina, gente, eu reclamando de ir para Paulo de Tarso, que é uma caminhada 20 minutos por rua comum, imagina subir até o templo de Afrodite. Então, olhando aqui o caminho, né? Que até hoje deve ser um sol danado e não muito fácil a subida, né? Então, voltando ali, havia um vídeo desse que comenta que havia, na época, 1.000 prostitutas que conviviam ali no templo de Afrodite embaixo. Elas faziam profecias, né? Usavam algumas essências, alguns produtos que seriam hoje em dia as drogas que a gente falaria, alucinógenos, e acabavam e profetizavam. E aí você imagina, né, muitas pessoas que vinham de fora, a promiscuidade na cidade era grande, né? E essa era a cidade que Paulo conheceu. Essa é a cidade que ele viu que precisava da palavra de Deus também. E ele teve sonhos, ele teve orientações para seguir e manter-se ali, né? Porque quem é que precisa de médico? São os doentes, né? Ali, essa foto aqui é onde, lá no vídeo, a gente estava vendo, né? Os julgamentos aconteciam. Então, tem toda uma vivência, uma história nessas cidades que interferiram, que a gente precisa entender um pouquinho para entender a leitura das cartas de Paulo. É muito interessante quando a gente vivencia, quando a gente conhece o ambiente, o clima, como ele impactava, o ritmo da cultura, o comércio, tudo isso impacta no conviver,
né? Ali também, ó, tu vê que no final do texto nem todos enriqueciam, tinham muitos artesãos escravos, era uma população bem mesclada. E a promiscuidade, a questão da moral ali, que era forte, que Paulo observava muito no seu caminhar da cidade. Aqui tem algumas dicas de leitura, depois a gente coloca também lá no grupo, né? A cidade foi reedificada por Júlio César e é o que a gente chama, quando a gente lê as obras, a bela joia da velha Alcaia. É interessante essas palavras, a gente entende como é que funciona, né? É um lugar que, se a gente tiver oportunidade de conhecer, para chegar mais perto, né? Conhecer como é que as coisas aconteciam, as distâncias, e como eu falei, né? Eu caminhando 20 minutos reclamei, depois eu me lembrei e eu acho que Paulo gritou na minha cabeça, e vamos caminhar, né? Porque caminhando a gente chega lá. Mas agora a Silvia, deixa eu ver passar. Paulo chega a Corinto. Então, aí eu passo para a Silvia para dar continuidade nesse resumo que a gente vai fazer hoje, para a gente poder adentrar melhor, um pouco mais de conhecimento, o estudo da carta de Paulo. Silvia, você está aí? Eu Tô saiu para aqui. mim. Tá. Então, aqui tem uma tabela com alguns dados sobre Paulo e Corinto, né? Então, Paulo, ele vai chegar em Corinto em 50 depois da era cristã, né? E Paulo chega em Corinto na segunda viagem missionária, né? Pode seguir, Vera, que a gente vai. E por volta do ano 54 a 55, ele ficou um ano e meio em Corinto. Depois ele vai embora. E por volta de 54 a 55, depois da Era Comum, ele recebe notícias preocupantes sobre aquela comunidade que ele tanto amava, que ele havia evangelizado com tanto amor. E Paulo, ele, ele escreve a carta e ele tem um estilo que é direto e pastoral. E aí, falando em ele, o que que é esse estilo direto? Ele é claro, ele é objetivo, ele tem firmeza, e esse estilo pastoral dele, nas escritas da carta aos Coríntios e em outras que a gente observa, é esse cuidado, essa orientação que ele tem, esse auxílio, como um pastor que arrebanha as suas ovelhas, né, o seu rebanho, como um pai que escreve aos seus filhos. Então, ela tem esse teor. E Paulo, ele escreve essa carta, pode, pode, pode passar, Vera, para tentar corrigir alguns desvios que ele percebe, alguns erros de conduta. Ele escreve essa carta porque estava tendo muita divisão e entre eles, né? E para esclarecer dúvidas e para reforçar palavras do Evangelho, né? Os valores do Evangelho. Então, quando a gente as cartas daquela época, né? A Mágida também falou para a gente falar um pouco sobre as epístolas. As cartas daquele período, elas tinham uma saudação tripla. Ela vinha com o nome do escritor, o destinatário e saudações.
E Paulo, mesmo com toda, a gente já vê esse cuidado que ele tem já na introdução. Então, uma simples, uma simples abertura de uma carta para ele já se torna é, já é uma influência direta do Evangelho. Então, ele começa lá no capítulo 1, falando que Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e Sóstenes, lembra do Sóstenes que o Rodrigo Silva falou lá no começo? O irmão, ele já chama Sóstenes por irmão, então Sóstenes foi convertido. A igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz. Então, aqui a gente já identifica essa tripla saudação, né? E geralmente, depois dessa tripla saudação, nas cartas daquela época, vem ou uma pequena oração, ou uma pequena graça, dai graças, né? E ele já fala, graça e paz a vós parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, isso já é uma carta carregada de evangelho, né? Então, já nesses primeiros capítulos, a gente vê Paulo reforçando a identidade desses cristãos, como eles foram santificados em Cristo, chamados a ser santos. E com essa saudação inicial, Paulo já nos lembra quem somos, a gente já começa a lembrar quem a gente é e a quem a gente percebe. E a partir dessa identidade em Cristo, ele começa a abordar os problemas de Corinto. Pode passar, Vera. Ele começa a abordar as divisões que existiam em Corinto, que é um dos problemas mais urgentes que ele enfrenta nesse capítulo. Ele revela o que realmente une aqueles irmãos. É o amor, é o. Então, logo lá no de 11 a 13, ele fala, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cristo. Cristo está dividido. Então, quando a gente olha isso, ele é um problema direto. Havia uma divisão na comunidade. E como se aqueles irmãos de Corinto, eles estavam competindo, eles estivessem competindo por uma autoridade espiritual. E com esse problema identificado, Cristo deixava de ser o foco. Cristo crucificado passava a ser aquelas pessoas humanas a quem os irmãos de Corinto eles estavam seguindo, né? E aí Paulo ele já vem com uma pergunta direta: Cristo está dividido? E essa é uma chamada clara à nossa fé, a fé única, né? A comunidade, aquela comunidade, todas e todos nós devemos nos centrar não em líderes humanos, não em pessoas. Paulo vem trazer isso, que a gente tem que centrar em Cristo. E Paulo, ele traz a cruz de Cristo. Então, logo no primeiro capítulo, ele vem já falar dessa cruz do Cristo, que a cruz é um conceito essencial na teologia paulina, essa a cruz, a crucificação. Porque, e aqui no 18, 19, nos versículos 18 a 19, ele vem falar: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que estão salvos, para nós, ela é poder de Deus. É,
para aqueles que não acreditavam em Cristo, a cruz, o símbolo da cruz, era um símbolo de sofrimento, era um símbolo de fracasso para os gregos e era escândalo para os judeus. Paulo vem trazer isso. Mas para quem crê em Cristo, então ele vem reforçar isso nessa primeira carta. Essa essa cruz, ela é a manifestação mais profunda da sabedoria de Deus, porque Deus escolheu a cruz, ele traz aquilo que as pessoas desprezavam, que era a cruz, para revelar o Cristo. E aí ele vem falar lá no versículo 29 que ninguém poderá orgulhar-se diante de Deus, que salvar, Paulo ele traz o conceito da salvação, é, não é uma conquista de mérito intelectual, um mérito pessoal, mas é a partir da graça, uma graça gratuita que nos vem através do Cristo. E no capítulo seguinte, pode seguir, Vera. Paulo ele vem aprofundar essa ideia de sabedoria de Deus. Ele vem revelar que ela não pode ser compreendida pelos critérios do mundo, né? Mas sim por meio do Espírito. E uma reflexão aqui de Emmanuel, falando justamente dessa mensagem da cruz, que Paulo ele traz essa mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará a conta de loucos. Mas todos nós, então, para os judeus, eles achavam que os cristãos eram loucos. Então, mas Emmanuel, ele vem falar, nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, que seguimos o discípulo para o mestre, quando o mestre subiu para o Pai na crucificação. Então, esse é um conceito paulino que a gente vai ver sempre. O ver além da cruz, o ver a beleza que foi além da cruz, e não focar no sofrimento. Pode seguir, Vera. E o segundo capítulo, ele, ele vem trazer, Paulo, ele vem trazer que ele chegou entre eles cheio de fraqueza, receio, temor. Paulo ele tinha vindo de Atenas e ele não foi bem aceito. Foi em Atenas, acho que foi em Roma, né? Atenas, né? E ele não chegou, e ele não foi bem aceito. Então ele chegou em Corinto, como ele mesmo fala, cheio de fraqueza, receio e tremor. E para que a vossa fé não estivesse baseada, para que a fé daqueles irmãos de Corinto não fosse baseada em Apolo, em Pedro, em Cefas, mas em Cristo, que a sabedoria dos homens ela não pode ser baseada na fé, na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E Paulo também vem trazer nos capítulos 11 a 12 que quem é que sabe o que realmente acontece dentro de uma pessoa, exceto o espírito da pessoa que está em seu interior? E bem é assim com Deus, ninguém sabe o que realmente é verdadeiro sobre Deus, exceto o Espírito de Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. E Paulo, nesse capítulo, ele também vem falar: o olho não viu,
nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que amam. É, deixa eu ativar aqui o. Então, Paulo, ele vem lembrar aos irmãos de Corinto como ele chegou em Corinto. E como, quando ele chegou em Corinto, ele não usou da oratória, que Paulo era o doutor da lei, né? Paulo era o doutor da lei, ele tinha o dom da oratória, e ele não chegou usando desse artifício dele. Ele não chegou com argumentos filosóficos. A cidade de Corinto, era conhecida como ter a maior escola, maior e melhor escola de oratória. Então, imagina quantos filósofos, quantas pessoas que falavam bem não existiam naquela comunidade, naquela cidade, né? E Paulo, ele lembra que ele fala que ele chegou na simplicidade, que ele chegou com temor, com fé. E ele vem frisar que essa eloquência toda humana, ela não tem poder, que o poder do evangelho está na ação transformadora de Deus. E essa mensagem que Paulo traz nesse capítulo, ela gira em torno do Cristo crucificado, da crucificação do Cristo, e, e que vem ser revelado, ele traz que essa revelação vem através do Espírito de Deus que conduz o cristão ao verdadeiro entendimento. Então, ele fala também nesse capítulo sobre a mente do Cristo, que a mente do Cristo ela é revelada pelo Espírito e que ela ilumina o coração daqueles que amam a Deus. E Paulo, ele vai além nesse capítulo, ele ensina que ninguém pode compreender os mistérios de Deus. Então, a gente falou sobre os mistérios de Deus sem o auxílio do Espírito, pois o ser humano natural, ele não consegue discernir sozinho entre as coisas espirituais e as coisas do mundo. Então, apenas aqueles que vivem segundo o Evangelho do Cristo, segundo o Espírito, aqueles que vivem o Espírito, eles são capazes de entender o que Deus preparou para aqueles que o amam. E quando ele vem trazer aqui que o, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, ele está nos mostrando que a sabedoria de Deus ela é oculta aos olhos do mundo. E vem trazer essa ideia de crescimento interior, de revelação. Pode passar, Vera. Aqui nós temos, tá no nosso Instagram na íntegra, eu não vou esmiuçar porque a gente já fez isso, então o que que a gente viu, o que que a gente ia ver, é um mapa mental, né? Sobre, nesse capítulo, essa primeira carta, então está destrinchado mais ou menos. Essa arte ela tem no Instagram. Pode passar. Então, aqui tem um panorama desse primeiro, de tudo que a gente foi vendo. Aqui também está no Instagram. Deus, Cristo, plano de Deus, crucificação, revelação, ser espiritual, os mistérios, as profundezas. Então, foram mapas mentais que a gente, desse capítulo. Pode passar, Vera. Aqui também é ver o Cristo, ouvir o Cristo, quanto que a gente está conseguindo ver e ouvir o Cristo, compreender o Cristo, agir como Cristo. O que que a gente deseja? Agir como Cristo. E o que que a gente deve fazer? Divulgar o Evangelho do Cristo, divulgar a Boa Nova.
E Emmanuel, ele nos traz essa sensibilidade dessa mensagem. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente do Cristo. Paulo, ele vem trazer isso, ele já começa a trazer que a gente possui a mente do Cristo, já no capítulo 2. E Emmanuel, ele vem falando, dispomos da mente do Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. Principalmente na a hora da incerteza, é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Então, a gente dispõe da mente do Cristo, que nos guia. E quando tudo parece escuro, é hora de orar e acender a luz dessa fé ativa. E aí a gente passa para o terceiro capítulo, seguindo esse raciocínio, nesse terceiro capítulo, Paulo ele vai retomar a questão das divisões, que era um problema muito sério que os irmãos de Corinto estavam se dividindo. Só que agora essa questão das divisões, ela vem associada à imagem da construção, Paulo vem trazer que todos nós somos colaboradores de Deus. E Cristo é o único fundamento sobre o qual tudo deve ser edificado. Esse capítulo, ele vem trazendo essa questão da edificação. E, e assim, irmãos e irmãs, olha lá, não poderia falar com vocês como pessoas espirituais, mas sim como pessoas de carne, como bebês de Cristo. Então, Paulo, ele vem falar da imaturidade espiritual aqui. Ele vem falar que ele dei-vos beber leite, não alimento sólido, pois eles ainda não podiam suportar o alimento sólido. Então, em nossa infância espiritual. Paulo não adiantava chegar com alimentos com sabedoria mais rebuscada, porque eles não iam conseguir entender. Então, nesse capítulo, a gente vê essa questão da infância espiritual, dos estágios de evolução, do ser carnal. E ele fala, né, que, com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais, e não vos podeis comportais de maneira meramente humana. E aí ele vem com aquele versículo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus vos fez crescer. Então, aqui a gente pode seguir, Vera. E ele também ainda tem alguns versículos que nós sinalizamos. Não sabeis que sois um templo de Deus. Olha, Paulo falando que nós somos um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. E ele também, e aí tem problema de julgamento. Se alguém entre vós se julga sábio, que os irmãos de Corinto estavam se achando sábios, achando-se superiores, achando que detinham a sabedoria. E Paulo vem falar: se alguém de entre vós se julga sábio, a maneira desse tempo, torne-se tolo, para que se torne sábio. Então, Paulo ele vem trazer esse conceito da tolice. E, de novo, o Senhor sabe sobre o pensamento do sábio e ele sabe de sua tolice. Aqui a gente observa nesse capítulo essas divisões, como eu falei, elas estão tomando uma nova luz, né? Essas disputas, essas separações,
mostravam, mostraram a Paulo que eles ainda, que aquela comunidade nascente ainda eram crianças, né? E estavam sendo movidas por ciúmes, por invejas e por disputas. E Paulo, ele se utiliza dessa maneira simples de percepção de falar de leite, de que são bebês, para mostrar para os coríntios a evolução espiritual. E eles ainda não estavam prontos para compreender ensinamentos mais profundos, pois eles não estavam assimilando o básico. E o que era aquele básico? O viver em fraternidade, o viver a unicidade em Cristo. E o que o crescimento espiritual ele ele faz a gente enxergar, é um processo natural, mas esse processo natural, como lá, Apolo exige nutrição, exige amadurecimento, exige cooperação mútua. Então, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Então, Deus é o único quem faz crescer. Cada um, Paulo ele vem frisar nesse capítulo que cada um tem o seu papel principal, o seu papel principal, o seu papel na construção espiritual daquela comunidade, como num grande canteiro de obras, né? E aí ele traz, o eu plantei, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então ele traz esse contexto desse canteiro. E ele ainda amplia essa metáfora que a comunidade ela é uma construção espiritual, mas o alicerce é o Cristo. Esse é o único alicerce. Cada um deve cuidar de como constrói esse fundamento. Então, a gente tem que construir os nossos fundamentos. Paulo plantou, Kardec plantou, Chico plantou, há a rega, mas quem cuida, quem faz o crescimento é Deus quem dá o crescimento. E nem ninguém, não se pode ter outro fundamento sem ser o Cristo. Isso é um chamado à reflexão, um chamado à responsabilidade. E esse é um dos versículos mais essa quando ele vem e fala que e aí depois ele vem e fala que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Esse é um dos versículos mais belos e profundos da Bíblia. Nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então, ele vem reforçar essa ideia de que a nossa vida é sagrada e que cada escolha ela deve honrar, cada escolha nossa deve honrar esse templo, esse corpo, que é corpo e espírito unidos. E isso dialoga com o Espiritismo. A gente vê o Espiritismo nesses versículos, que vê o corpo como um instrumento do progresso do espírito. E Paulo, ele vem advertir contra esse orgulho espiritual, né? E quando ele fala que ninguém se julgue sábio neste mundo, a menos que você se torne tolo para se tornar sábio. E essa é uma lição sobre a humanidade, sobre essa humildade verdadeira, que é essencial para qualquer discípulo do Cristo, para qualquer um de nós.
É preciso a gente se despir da sabedoria orgulhosa, da sabedoria dos homens, da sabedoria do mundo, para acolher a sabedoria de Deus. Pode seguir, Vera. Aqui também é outra chuva de ideias sobre esse versículo, o que que a gente ia ver em cada durante o capítulo. Também está no nosso Instagram. Também aí Deus, fé, crescimento, cooperação, trabalho, humildade, confiança, evangelização, cooperação. Então, foram itens que a gente pontuou neste capítulo. E a gente vai versículo a versículo, então é um pouco lento. Pode ir, Vera. E uma frase de Emmanuel: seja qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se a gente espera pelo Mestre, se a gente espera por ele, é natural que ele, igualmente, espere por nós. Pode seguir, Vera. E aqui também é um outro, a humanidade real. Esse texto é tão bonito de Emmanuel, né, de Chico. E Cristo, ele foi sentenciado ao martírio, ele soube perdoar, ele trouxe a esperança. E Pilatos não afirma no momento lá da condenação, ele não fala eis o condenado, eis a vítima. Ele diz simplesmente eis o homem. E aparentemente vencido, Emmanuel nos traz. O mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então, é somente nessas linhas do Cristo que a gente vai sair da nossa maturidade espiritual e atingiremos a humanidade real. Então, assim como a comunidade de Corinto, ela era convidada a crescer e a se unir sobre o fundamento de Cristo, nesse capítulo, nós também somos chamados a construir a nossa fé com base em atitudes que reflitam essa humanidade real, aquela que só alcança, como Emmanuel nos traz, através das linhas morais do Evangelho vivido. Pode seguir, Vera. E aí a gente entra no quarto capítulo. Esse quarto capítulo, Paulo vem falar com franqueza sobre a sua própria missão, a sua própria missão apostólica. Não como alguém que se impõe, mas como um servo. Então, ele vem falar da servidão, de servir, mas como um servo que dá testemunho em meio à dor, convidando todos à humanidade. Então, nós temos o capítulo, versículos de 1 a 3 do capítulo 4. Paulo fala que considerem-nos os homens como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Cada um seja fiel. Quanto a mim, Paulo está se referindo a ele, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Eu também não julgo a mim mesmo. Para que ninguém se enche de orgulho a favor de um e contra o outro. De novo, ele trazendo os problemas das divisões e da importância de unificar em Cristo. É Cristo, não são pessoas. Somos loucos por causa de Cristo. Vós, porém,
sois prudentes em Cristo. Somos fracos, vós, porém, sois fortes. Vós sois bem considerados, nós, porém, somos desprezados. Então, depois de mostrar a comunidade como um edifício que precisa de base firme e cooperação, como depois dele trazer esse conceito da construção que precisa ser edificado em Cristo, Paulo ele vem aprofundar essa reflexão sobre o papel dos líderes coríntios. E ele começa a lembrar que Apolo, ele deve ser visto como servo de Cristo. Aqui não é o Apolo Deus, é um Apolo homem, a quem ele se refere, né? Então não era aquele o Deus Apolo. Então ele começa a trazer que Apolo e Paulo, Pedro, todos os outros, eles não devem ser vistos como ídolos, mas como servos de Cristo. E como eles sendo administradores dos mistérios de Deus. E Paulo ele vem trazer essa noção de o que se espera de um servo fiel, de um servo de Deus, de um servo de Cristo. Lealdade, humildade e principalmente a consciência de que a gente não trabalha para a gente trabalha para quem? Para o Cristo. Então, nesse capítulo, é essa construção que o Paulo vem trazer. E Paulo, ele pouco importa que também estavam questionando, mas Paulo, será que ele era tudo aquilo? Será que o que Paulo era antes como Saulo, né? Então, os irmãos de Corinto, depois que Paulo foi embora, começaram até a questionar Paulo. E Paulo diz que pouco importa ser julgado por eles, que quem é que julga? É Deus quem julga. Aqui ele vem ensinar que a nossa identidade, a gente não deve depender da aprovação alheia, mas da fidelidade e do propósito que a gente recebe de Deus. E quando a gente fala, quando Paulo fala, somos loucos por causa do Cristo, ele contrasta essa entrega e esse sofrimento com aquela postura orgulhosa que alguns coríntios estavam tendo, que se julgavam superiores. E ele vem mostrar que alguém, como alguém que vive para o evangelho, mesmo sendo desprezado, ele mostrou que ele chegou fraco, que ele chegou cheio de tremor, mas ele traz isso com mansidão. E aí a gente trabalhou essa questão dos líderes. Os líderes, o verdadeiro líder, ele não busca destaque, ele se espelha na imagem de Deus, ele se espelha na imagem do Cristo, em sua condução, em seu serviço. E a gente vê agora esse Paulo como pastor, né? Como um pastor não, como um pastor que, como alguém que orienta. Ele vem corrigir com amor e ele de suportar os limites do outro, ele vem falar como pai que guia o seu filho até que ele consiga caminhar sozinho. Pode passar, Vera. Aqui também é de fato famintos, de fato sedentos, de fato maltrapilhos, de fato surrados, de modo que
o rejeito da sociedade, nos tornamos todo tipo de escória até agora. É a visão dos discípulos. Então, para não se apegar ao desprezo. Então, ele vem com todo esse cuidado. E aqui, ó, não vos escreveis para envergonhar, mas para os orientar, admoestar como as filhos bem amados. Então, Paulo ele vem trazer, ele tinha um amor muito grande, ele tinha um carinho muito grande com aquela comunidade. E ele vem orientar, às vezes de forma severa, mas é com amor, é com é com carinho. E ele fala, né? Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, Paulo, assim como Paulo cuidava daquela comunidade de Corinto com firmeza e amor, nós também somos chamados a acompanhar, a ensinar e amar os nossos próximos com amor, com paciência, até que todos nós consigamos caminhar com segurança. Pode seguir, Vera. Aqui também mais mapa mental, que também com as palavras principais, os principais pontos do capítulo, o como, quando, porquê, tem tudo lá no nosso Instagram, nesses capítulos. Pode seguir, Vera. E Emmanuel, trazendo aqui, ó, que seria de ti sem a paciência de algum velho amigo ou de algum mestre esquecido que te ensinaram a caminhar? Ama teu filho e faze dele o teu confidente e companheiro. E quando puderes, com o teu entendimento e com o teu coração, auxilia-o dia a dia, para que não te falte a visão consoladora da noite estrelada na hora do teu repouso, e para que te glorifiques em plena luz no instante bendito do sublime despertar. É o que Paulo estava fazendo, orientando, ensinando a caminhar. Pode seguir, Vera. E a gente entra no quinto capítulo. Nesse capítulo, Paulo, ele vai começar a mostrar os erros que aquela comunidade, os erros, os pecados, né? Então, no capítulo 5 ele trata de um grave caso de imoralidade dentro da comunidade. Mas o que deixou Paulo muito triste é como que eles estavam lidando com aquela imoralidade. Em vez de eles ficarem envergonhados, ó lá, e estáis ensoberbecidos, eles estavam ainda se achando orgulhosos, eles estavam inflados, e eles não ficaram tristes com aquele caso de moralidade. Eles não ficaram, e que não tiraram do vosso meio quem estava cometendo aquela ação. E Paulo vem trazer aquele versículo muito conhecido: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Pois que tenho eu em julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Aqui Paulo, ele ele vem tratar desse problema sério que estava ocorrido na comunidade. E o problema era a tolerância com aquele problema, a tolerância que aqueles irmãos estavam tendo com o problema. É, era um caso de alguém da comunidade que estava mantendo relações com a mulher do pai. E Paulo é direto. Ele fala que a comunidade ela deve ter firmeza moral, não em condenação, não em tom condenatório, mas em responsabilidade. O que que ele vem mostrar? Que
eles deveriam estar preocupados em preservar a integridade daquela comunidade, daquele, daquela comunidade primitiva e proteger o crescimento espiritual de todos os irmãos. E a metáfora do fermento, ela é poderosa, ela nos ensina que a negligência com o erro, quando a gente se omite, vamos pensar na gente, quando a gente olha e silencia, acaba contaminando os demais, como um fermento. Então, ele traz essa questão que o fermento leveda a massa, leveda toda a massa. Então, um pouco de fermento faz uma massa crescer. E por isso que Paulo propõe a limpeza do fermento. Começar um novo fermento ou limpar o fermento velho. E ele traz os pães ázimos, que são os pães sem fermentos, que na época da Páscoa não podia ter fermento. Então, eles faziam um pão sem fermento. E é um convite do Evangelho para a gente olhar para a nossa transformação, para nossa fazer aquele toda noite, o que que eu fiz, ou as minhas ações. Então, para a gente fazer esses exames íntimos, contínuos, retirando de nós tudo que não está de acordo com o viver em Cristo. E aí esse capítulo ele vai apresentar pontos como imoralidade, a exclusão, o julgamento, purificar a disciplina, purificar e a disciplina na comunidade. Então não é punir, não é apenas excluir por punir, mas purificar por amor. É, mostrar, então, mostrar que aquela comunidade se mantenha um campo fértil para o evangelho florescer. E Paulo ele vem trazer aqui julgar os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro. Paulo ele vem trazer essa questão que o juízo se refere aos que estão dentro da comunidade e não os que estão de fora. Então, o objetivo é preservar o evangelho. Pode seguir, Vera. Aqui são pontos também que a gente viu nesse capítulo: corrupção, exclusão, orgulho, julgamento. Pode seguir, Vera. E Humberto Rodem, assim dizia o mestre. Humberto Rodem, ele vem nos trazer que quando diz que ser cristão não é apenas mudar comportamentos externos, olha lá, ou diminuir a sua cobiça, luxúria ou ambição, nem basta acrescentar virtudes novas às virtudes antigas. O que que importa? Que o homem nasça de novo pelo Espírito, que ele se torne uma nova criatura em Cristo. Pode seguir, Vera. É um nascer de novo. E Joana de Ângeles também vem advertir que o compromisso com a justiça, o compromisso com a verdade, com a justiça, é inegociável, mesmo por parte daqueles que exercem autoridade. O mal, ela vem trazer que o mal que se acomoda, o erro que silencia, transforma em corrosão.
invisível da alma. E, e o espírito compromete-o gravemente. Então, acaba comprometendo toda a estrutura do grupo. Pode seguir, Vera. E a gente entra no capítulo 6, que é o capítulo que a gente está. Então, esse é o capítulo que a gente vai. A gente parou no versículo 11 e a gente vai seguir para o versículo 12. Nesse capítulo, Paulo ele vem oferecer uma verdadeira radiografia da comunidade de Corinto. E, por extensão, a gente vê essa radiografia não só da comunidade de Corinto, mas nas nossas próprias comunidades, em nós mesmos, esses problemas. Então, ele apontou as divisões internas, ele mostrou a imaturidade, ele lembrou do papel do líder, dos líderes religiosos como servo. E aqui Paulo, ele não está apenas repreendendo, ele está educando espiritualmente. Então, ele vem nos convidar a trocar o fermento velho da vaidade, da competição, da indiferença por um novo espírito de unidade, de edificação mútua, compromisso com o Cristo. Então, essa carta segue e ele amplia ainda mais essa preocupação e de como os cristãos ali da comunidade estão resolvendo seus conflitos. Por quê? Nesse capítulo, a gente percebe que eles estavam levando os conflitos para serem julgados para fora da comunidade, para outras pessoas que não eram da comunidade julgar. Naqueles tribunais civis que o Rodrigo Silva apareceu, o tribunal, onde tinha aquela imagem também, um tribunal de pessoas que não eram cristãs. E então, resolver os conflitos, como que aqueles irmãos estavam resolvendo os conflitos. E não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes o prejuízo? Pode seguir, Vera. E nesse capítulo, que é o próximo versículo que a gente vai estudar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, a gente vai partir no nosso próximo estudo do versículo 12, que é onde a gente parou no 11. Então, a gente vai nesse versículo belíssimo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E Paulo ele vem relembrar que o vosso corpo é o templo do Espírito e que habita em nós, proveniente de Deus. E pode seguir, Vera. Então, eles levam os problemas, pode seguir também. Aqui são os slides que a gente estudou como, onde, quando, como, quem, antes de começar o capítulo. Também está lá os principais pontos, tudo que a gente está vendo desse capítulo. Então, ele se depara com esse problema sério da comunidade, que é eles levarem os problemas para pessoas que não são da comunidade julgar, que não compartilham da mesma ética cristã. E, e ele é claro nisso, né, que os irmãos de Corinto tinham que resolver os conflitos internamente. E quando Paulo ele fala de por que não sofreis o dano, em outras palavras, ele propõe o caminho do Cristo, é o caminho do sacrifício pessoal. Então, quando a gente tem conflitos internos para resolver, a gente tem que seguir o caminho do Cristo. Sacrifício pessoal, perdão, a conciliação.
É isso que Paulo vem trazer nesse capítulo que a gente já estudou. A importância da gente se conciliar, da gente resolver os problemas antes de levar os conflitos para fora. E esse contexto histórico que a Vera trouxe, que os vídeos também nos mostram sobre Corinto, toda essa cultura helenística, os seus litígios, essa moralidade deles, nos ajuda a entender os desafios que a comunidade enfrentava. Não é apenas uma carta de correção, é um convite para nascer de novo. Aquelas ideias que o Humberto Rodin e a Joana de Ângeles é o nascer de novo, é o novo ser em Cristo, que exige mudanças externas, exigem conversão interior. Pode seguir, Vera. E aqui frases de Emmanuel, né? Os que incorporam ao Evangelho com um espírito de rixas, de contenda, de inveja, que ainda tem, são os maiores e os mais sutis adversários do reino de Deus. A gente tem que aprender a abandonar. Kardec, ele traz no livro O Céu e o Inferno uma frase de Ezequiel: Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que eu não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio, que é o corrupto, que ele se converta, que ele deixe o mal caminho e que ele viva. Então, que a gente queira isso dos nossos adversários, de quem a gente tem, está em conflito, que a gente deixar, que a gente quer que essa pessoa que ela deixe o mau caminho e que viva. Então, ao final desse rememorar Paulo, aqui é onde continua a gente, o nosso próximo capítulo, nosso próximo estudo de Paulo, versículo a versículo, é esse versículo, capítulo 6, versículo 12. Então, nós somos convidados, ao final desse estudo, a gente é convidado a olhar com seriedade para a nossa conduta como cristãos, como espíritas nos dias de hoje. Paulo, ele vem nos lembrar que que os irmãos de Corinto foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome de Deus, de Jesus, e que eles já não vivem à mercê das paixões mundanas. E ser templo de Deus é um conceito bonito, mas é um compromisso diário. É um compromisso diário ter a consciência de que somos templos de Deus. Então, que a gente possa sair desse estudo um pouco mais renovados no propósito e lembrar que se a gente espera em Cristo, Ele também pode contar conosco, né? Então, esse é o nosso estudo. A gente fez um batidão de tudo que a gente já viu. E a gente segue no próximo estudo de Paulo, no versículo 12, nem tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Estamos no nosso horário, mas quem quiser falar algo, foi batidão, foi rápido, só para a gente não chegar um pouco de paraquedas, mas que essa carta, que é essa carta, que é essa Corinto? Por que que a gente está estudando essa carta? Então, ela é muito atual. Os problemas de Corinto são os nossos problemas. São os problemas que a gente vê no nosso dia a dia. Ela é muito atual. Excelente, Silvia. Gostei muito desse
Resumão, né? É, Dá vontade de voltar lá e estudar tudo de novo. Foi excelente. E gratidão. Pode um dos falar. pontos que eu destaco, que eu sempre fico, já estudei algumas vezes, é sobre essa questão do fermento, né? Eu acho isso uma simbologia, uma metáfora magnífica, entendeu? Quando Paulo, né, ele coloca, jogue fora o fermento velho, não é mesmo? E sejam, né, como de fato, e para que vocês possam ser uma massa, como de fato já são, sem fermento. Então, eu sempre ficava perguntando, né, sobre esse fermento, porque o fermento, na hora que você põe na massa, ele some. Você não consegue, ele some. Mas ele é capaz de modificar toda a massa. Então, ele é capaz de modificar todo o nosso interior. E ele coloca o fermento, como ele já vai colocar ali, o fermento do mal, o fermento da maldade, da inveja, da ignorância, e que nos contamina. Mas imagine que você não consegue tirar esse É, fermento de dentro da massa. Não é? Super interessante isso, né? Então, aí ele volta e fala: Precisamos ser como os pães ázimos, sem o fermento velho, né? Para que a gente possa. É o renascer, não é isso? É a é. renovação, é o recomeço, sem o fermento velho, mas só com coisas boas, né? Só com humildade, com sinceridade, com amor. Então, essa simbologia do fermento, eu acho ela linda demais. E a gente depois compara até com o sal. O sal, né? Seja, né? Nós precisamos ser o sal da terra, né? Que dá o gosto, né? Que vivifica, né? Que alegra, né? Tem essas simbologias muito bonitas. E Paulo foi brilhante nesse, e sempre, né? Mas destaquei o fermento hoje. Nesse estudo Hum, do, do fermento, eu gosto de fazer pão. E a gente falou bastante sobre o fermento, e eu faço pão com fermentação natural, então eu faço meu próprio fermento, tenho meu próprio fermento, e a uhum. gente mata. Eu falei, eu já matei meu fermento, tendo que recomeçar de novo. Isso, Então, eu até mostrei foto de um fermento ruim, de um fermento quando ele está no ponto, quando ele está no ponto de levedar uma é massa, mas verdade. quando ele ainda está pequenininho, se você pôr numa massa, ele não vai crescer o suficiente. Então, ele precisa ser cuidado, o nosso fermento precisa ser cuidado, Isso. E tem os fermentos velhos, né, que os precisam ser fermentos velhos. renovados. É É, muito essa simbologia do fermento, é grandiosa é demais. linda. É. Fermento velho não vai dar um bom pão, vai dar aqueles Não vai dar um pães, bom pão. pães disco voador que a gente fala, ele não vai ter sustentação Ah, é, para deixar um pão bonito, um é. fermento velho. Então, o fermento ele precisa ser renovado, ele precisa ser alimentado. Uhum. E quando a gente mata o nosso fermento, a gente tem que começar um fermento novo. Excelente. Era aí. Considerações finais, que já passamos do nosso horário. Alguma leitura final para fazer, Silvia? Ou ninguém se pode? Já tem gente para fazer? Não. Você Não? faz para gente? Faço. Então, por favor, só Tem, lembrando que semana que vem é Maria em Gênesis 3:15. Gratidão, meus queridos. A Mágida vai fazer nosso encerramento. nessa passagem que a Silvia falou, que é linda, que está no livro Fonte Viva, no capítulo 30, que é o comentário de Emmanuel do Evangelho, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está em Coríntios 3,16, que diz assim, é o capítulo que diz educa. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina
pede aquedutos para transportar-se incontaminado. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Lindo. Gratidão por encerrar com essa linda leitura. Gratidão que a gente possa educar o nosso irmão, como a gente está sendo educado também. E todos nós estamos num estágio da evolução. Eu me julgo ainda muito bebê, muito bebê. Eu ainda estou lá no Paulo, precisando de leite materno. E todos nós, cada um está num estágio evolutivo. Gratidão, meus queridos, que a gente possa ter uma ótima noite, com um descanso, renovação, que a gente possa se encontrar em desdobramento, continuar nossos estudos, porque a gente se encontra, a gente continua nossos estudos, e até uma ótima semana, que todos tenhamos muita paz, muita saúde, muita luz e boa disposição para a gente se encontrar na próxima semana aqui, em saúde, alegria, Deus queira. na Boa divulgação do noite a todos. Evangelho. Beijos, meus queridos.